Bom dia, alunos do quarto ano. Vamos começar a aula? Pegue o seu livro agora, né? E vamos responder junto com a professora para que não haja dúvidas. O roteiro de atividades dessa semana ficou da seguinte forma. Nós iremos responder as atividades do livro página 48 e 49 e também a número 2 da página 53, que será feita no caderno. As atividades estão falando sobre a carta do Pero Vaz de Caminha, que também já foi explicado na aula anterior. Então você precisa reler essa carta para compreender melhor. Nela tem todas as informações. A número 1 tem uma pergunta de quando foi a data da partida da esquadra. Aí eu já coloquei aqui para vocês vão colocar no dia 9 de março. Na B, quando os viajantes viram a nova terra, eles avistaram a nova terra, que hoje é o Brasil, né, no dia 22 de abril. E quanto tempo eles ficaram neste lugar? 10 dias. Tá? Então, estas aqui são as atividades da página 48. Na página 49, tem aqui, ó. A número 2 é uma resposta pessoal. Você vai sublinhar a alternativa que você acha correta. Para isso, é muito importante e fundamental para que você não fique perdido. Ler a carta de Pero Vaz de Caminha na página 44. Ela começa na 44 e vai até a 48. E ela está destacada de amarelo. Combinado? Então, leia lá, por favor. Leia com atenção, aí depois você sublinhe a alternativa que você acha correta, que você considera muito importante e que tem tudo a ver com a carta. A 3 tem a letra A e B. Na letra A da 3, quer saber como os portugueses interpretaram os gestos dos indígenas que apontaram o colar do capitão e as contas brancas do rosário. Então, lá no parágrafo 8 e 9, deixa bem claro esta resposta aí, ó. Eles acharam que os indígenas estavam indicando que havia riquezas como ouro na terra, que queriam trocar ouro pelas contas do rosário. Então era isso aí que os portugueses acharam que os indígenas queriam, tá? Então isso aí tá lá na carta também. Vocês vão achar, assim que vocês lerem com muita atenção. Na B, o que será que os portugueses queriam nessa nova terra? Olha, eles pretendiam encontrar ouro. Tá? Então, eles estavam procurando riquezas. Só que os indígenas não sabiam disso, não. Tá? Então, aqui nós temos o próximo conteúdo, tá falando assim, ó. Descobrimento ou invasão? Opinião de lideranças indígenas. Então, agora nós saberemos o que pensam hoje as lideranças indígenas. Porque até então, com a chegada dos portugueses, os indígenas estavam inocentes, eles não sabiam quais eram as verdadeiras intenções dos portugueses. Eles não sabiam que os portugueses estavam ali querendo ser dono daquela terra. Se eles soubessem, teria sido diferente, né? Quando eles descobriram, aí já estavam sendo dominados. Na página 50 até a 52, tem aí um texto falando sobre a opinião de lideranças indígenas. E aqui eu vou mostrar as principais ideias desse texto. A primeira invasão de nossa terra. Olha só qual é a opinião das lideranças indígenas. Ele já começa um título falando a primeira invasão de nossa terra. E os portugueses acharam que era a descoberta. Só que hoje, né, as lideranças indígenas já consideraram isso como uma invasão. Aí no trecho desse artigo, né, da opinião das lideranças, tem esses trechos aqui, ó. Essa praia era terra da nação Tupiniquim, uma nação indígena que já estava aqui. Mas os portugueses não respeitaram o direito da nação Tupiniquim. Os índios Tupiniquim não estavam sabendo o que os portugueses queriam. Olha só a opinião dessas lideranças. Eles estavam totalmente inocentes nesse momento. Os portugueses mudaram o nome da terra. Os portugueses roubaram a terra também. Se você já leu a carta do Pero Vaz de Caminha, você vai perceber por que da indignação das lideranças indígenas. Olha só,
depois de ler a Carta de Pero Vaz de Caminha e também esse artigo das opiniões das lideranças indígenas, vai ficar tudo mais claro. Na página 53, tem umas questões aí que não será possível fazer, porque nós não estamos na sala de aula, né? Então, a número 1, não será possível formação de grupo, né? A número 3, eu resolvi deixar aqui para vocês fazerem apenas a 2, tá? Então, a 3 a gente não vai escrever sobre esse assunto e a 4 também será inviável, porque você tem que apresentar aos seus colegas. Então, alunos, prestem bastante atenção. Eu quero que vocês façam no seu caderno apenas a questão número 2. Você vai fazer o cabeçalho e vai escrever um texto. E aí, na número 2, tá falando assim, ó, escreva no caderno a sua opinião. Então, depois de ler a Carta de Pero Vaz de Caminha e a opinião também das lideranças indígenas, tudo ficará mais claro, tá? Então, comecem o texto de acordo com o roteiro. Então, fiquem atentos apenas na número 2. Eu preparei aqui um exemplo. Depois que você fazer o cabeçalho, tudo certinho, você vai escrever assim, ó. Essas aí são as sugestões que estão aí na número 2. Eu coloquei aqui o começo e vou ajudá-los a completar, ó. O Brasil, aí você coloca um parágrafo, letra maiúscula, do jeito que tá aqui, e começa escrevendo. O Brasil já tinha donos quando os portugueses chegaram. Aí você completa. Esses 3 pontinhos aí são as reticências. Completa aí com mais uma linha ou 2. Dá sua opinião, ó. O Brasil já tinha donos quando os portugueses chegaram. Eram os indígenas, um exemplo, né? Eles tinham culturas diferentes, dialetos diferentes, viviam de forma bem diferente dos portugueses. Aí você coloca as informações que você achar necessário. Segundo parágrafo, letra maiúscula, faz o parágrafo aí. Não precisa pular a linha, apenas o parágrafo. E começa o segundo parágrafo escrevendo. Os portugueses invadiram as terras indígenas. Aí você pode, esses 3 pontinhos você completa. Olha, por que eles invadiram? Ó, já tinham os donos eram os indígenas. Nós já tínhamos dado nome para tudo, né? Então você vai escrever, lê tudo de novo para suas ideias surgirem. No último parágrafo, também letra maiúscula, você começa assim. Muitos grupos indígenas até hoje ficaram sem as terras que lhes pertenciam. Então aí você vai escrever, ó, os portugueses, você completa, né? Os portugueses invadiram a terra dos indígenas e hoje eles têm dificuldades em ter os seus direitos garantidos por lei. Muitos indígenas foram dizimados, estão sempre lutando pelos seus direitos, tá? Então faça um texto bem completo, lendo sempre as informações anteriores, combinado? Então essas foram as atividades, espero que essa aula tenha te ajudado bastante, tá? Beijos para vocês, até a nossa próxima aula. Tchau!